Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. E aí, meus amados, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Na noite do dia 8, na madrugada, Deus falou comigo. Levantei às 3 da manhã e vou compartilhar com vocês. Eu escrevi 4 páginas, mas eu vou colocando vídeos para destrinchar essas 4 páginas, beleza? Então vamos começar. O versículo que Deus tinha colocado no meu coração nessa madrugada foi esse de Isaías 59, capítulo 2. Capítulo 59, versículo 2. Que diz, né? Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Aí, depois de eu ler esse texto, estava meditando sobre o caráter do Pai. Estava com algumas questões assim dentro do meu coração, vontade de aprender mais, de entender o caráter dele. E algumas dúvidas que eu tinha sobre alguns assuntos, todos em oração eu coloco diante dele para tentar entender. Aí, como ele tem colocado no meu coração para compartilhar aquilo que ele coloca na minha mesa, eu estou gravando esses vídeos para vocês, beleza? E ele falou comigo assim: o Pai tem amor pela sua criação. Só um coração cheio de orgulho consegue andar no pecado e ainda acusá-lo de injusto. Vocês me rejeitam com atitudes e depois me perguntam por que tanta desgraça acontece ao mesmo tempo. É como se o Espírito Santo colocasse na minha consciência essa indagação. Que só uma pessoa, irmão, meu irmão, minha irmã, só uma pessoa muito cheia de orgulho para acusar Deus de ser injusto. Porque a pessoa vive a vida à sua própria maneira, como a gente leu em Isaías capítulo 59, versículo 2, andam no pecado e afastam Deus. Julgam Eva porque pecou no jardim quando leem a Bíblia, e alguns leem para poder acusar Deus, mas vivem uma vida de pecado e querem ouvir Deus, colocam Deus à prova. Eu tenho algumas pessoas que passaram pela minha vida que, depois que se afastaram dos caminhos, ficaram descrentes de tudo e chegaram a me indagar sobre a bondade, falando que Deus é injusto. E como algumas coisas ficam na nossa mente, o Senhor vem respondendo às indagações do nosso coração, do que fica no nosso subconsciente. Aí ele faz essa pergunta: vocês me rejeitam? Ele faz essa afirmativa: vocês me rejeitam e depois me perguntam por que tanta desgraça acontece ao mesmo tempo. Porque essa mesma pessoa que me indagou sobre Deus viveu em desgraça e achou que a desgraça que estava vindo sobre ele era culpa de Deus. Não enxergando, o orgulho fica tão grande dentro do coração nosso, quando a gente permite, que a gente não enxerga mais a bondade de Deus. E quando ele se afasta e a desgraça recai sobre nós, a gente acha que é culpa dele, sendo que nós o afastamos com as nossas atitudes. Vocês se afastam de mim para seguir a sua própria vontade. Preferem ser cuidados pelos desejos de vocês do que pelos meus cuidados. E quantas vezes nós nos deixamos literalmente ser cuidados pelos nossos próprios desejos? Desejos de fazer a nossa própria vontade, irmãos. Seguir caminhos que a gente acha que vai satisfazer
os desejos do nosso coração, caminhos que parecem ser bons à primeira vista. Aí a gente anda em desobediência a Ele por causa de amizades, por causa de conversas. E depois, quando as coisas começam a recair sobre nós, porque a gente pensa muitas vezes, né? Não está acontecendo nada, nunca vai acontecer. Até que chega o momento que vem uma coisa atrás da outra. A nossa vida começa a se travar. E a gente já fica logo, meu Deus, isso é consequência de pecado, isso é isso, isso é aquilo. Deus simplesmente se retirou, irmão, e a gente nem se percebeu. E por que Ele se retira? Porque Ele não compactua com o pecado. Mesmo nos amando, mesmo não querendo se distanciar de nós, mas Ele não coabita no pecado. Então Deus me disse, e Ele falou, e tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu escrevi a punho, tá? Eu escrevi a punho. Só que eu redigi no computador, mas tá tudo aqui, ó. São 4 páginas. Rasguem as vestes do orgulho. Soltem o escudo do ego. Tirem o capacete dos vícios e vaidade. Joguem fora a couraça da mágoa e do ressentimento. Larguem a espada da hipocrisia. Retirem as sandálias dos caminhos que levam à morte. Foi engraçado ouvir tudo isso, porque olha só, rasguem as vestes do orgulho. Quantas vezes a gente está vivendo um tempo onde a gente é revestido desse orgulho? É como se fosse uma roupa. É tanto argumento que a gente tem dentro de nós, irmão, dentro do nosso coração. Soltem o escudo do ego. Quantas vezes a nossa defesa em qualquer tipo de argumento numa conversa é o ego. E tudo que eu estou compartilhando com vocês, primeiro chega a mim mesmo. Antes de eu voltar para Cristo, de perder a minha empresa, quantas vezes eu não andei com escudo, com ego? Quando as pessoas tentavam me humilhar, eu estava aqui com meu ego me protegendo. Tirem o capacete dos vícios e da vaidade, irmãos. Capacete aqui guardando a nossa cabeça. Quantas vezes vivemos vícios de bebida, pornografia, adultério, jogos de azar, vício de drogas, tantos caminhos, e a gente está com isso na cabeça. Acorda o dia pensando em cometer o pecado, já é com capacete, e Deus diz o que aqui? Fala o que aqui pra gente? Tirem o capacete dos vícios e da vaidade. Joguem fora a couraça da mágoa e do ressentimento. Couraça que guarda o nosso peito. Quantas vezes a gente não se reveste com isso, com mágoa e com ressentimento, e não abre mão disso, não perdoa as pessoas. A gente quer o perdão de Deus, mas não consegue perdoar as pessoas, porque a gente acha que foi injustiçado e só nós somos injustiçados. Larguem a espada da hipocrisia. Por que a espada da hipocrisia? Porque a gente ataca as pessoas sendo hipócritas. A Bíblia diz que para você tirar o cisco do olho do teu irmão, tu tem que tirar a trave que está no teu. E quantas vezes a gente não usa a hipocrisia para cutucar, sendo que a gente está muitas vezes pior do que a outra pessoa. Então, larguem a espada da hipocrisia. Retirem as sandálias dos caminhos que levam à morte. Quantas vezes os nossos pés só nos levam para caminhos que nos levam à morte? Que caminhos são esses? Caminhos do pecado, irmão. O Espírito Santo fala com você, ele consegue ministrar na tua mente aquilo que você tem feito de errado. Quando ele te fala que rasguem as vestes do orgulho, você sabe qual é o orgulho. Solte o escudo do ego, você sabe. Tirem o capacete dos vícios e da vaidade, vocês sabem quais são os vícios. E a vaidade que tem subido no teu coração, mas que está na tua mente. Joguem fora a couraça da mágoa e do ressentimento. Larguem a espada da hipocrisia. Retirem as sandálias dos caminhos que levam à morte.
porque eu resisto aos orgulhosos, diz o Senhor. Vocês sabem, nós sabemos, irmãos, que ele resiste aos orgulhosos. E quantas vezes ele não me resistiu? Quando eu esqueci, quando eu me afastei por uma dor que me causaram na igreja, a gente junta tudo aquilo, quando se vê que se afasta, a gente acaba ficando cego. Aí o orgulho sobe, a gente acha que a gente pode julgar as pessoas porque a gente descobre os podres que existem dentro da igreja. Aí a gente quer acusar todo mundo. Até a aprovação vir contra nós. Até a gente ser colocado à prova naquilo que a gente diz com a nossa boca. Porque a própria Bíblia diz, com a medida com que você medir, você será medido. Aí tem uma reflexão pessoal, né? Minha, meus pensamentos. Quantas vezes eu não me senti injustiçado? Quantas vezes eu não gritei a céus abertos? Isso é verdade, irmãos. Quem me conhece sabe. Eu dizia a si mesmo, principalmente o pessoal da minha família que se escandalizava com o que eu dizia, né? Porque depois que eu me afastei, comecei a beber e tudo, aí a gente fica se achando, né, o príncipe. Eu dizia assim, não tem quem faça eu voltar para a igreja. Eu não volto. Só Deus para me fazer voltar. Eu falava isso aos 4 cantos. Só Deus para me fazer voltar para a igreja. Hoje eu vejo que realmente, graças a Deus que eu falei, só Deus para me fazer voltar para a igreja. Para eu não dizer assim, só volto morto, para Deus o livre. Mas graças a Deus, irmãos. Realmente foi Deus que me trouxe de volta aos caminhos. Mas quantas vezes eu não me senti injustiçado? O orgulho já brotando no nosso coração. Quando a gente se acha melhor do que o nosso próximo. Quantas vezes eu não me achei alguém importante quando eu estava na minha empresa? Um vendedor top porque o Senhor me abençoou. Foram anos de sofrimento para conseguir conquistar minha empresa. Eu passei por sociedades que não deram certo. A minha primeira empresa eu quebrei por falta de maturidade, mas ainda assim o Senhor vinha me abençoando. Só que aí o meu coração ficou na empresa e eu esqueci de quem me deu ela. E quantas vezes eu não me achei um bom vendedor? Até depois que eu percebi que o Senhor tinha se retirado, eu vi que tudo começou a se travar e que eu não conseguia mais vender, irmão. Não conseguia mais vender nada. E quantas vezes eu não achei que eu era um bom vendedor? Quantas vezes eu não apontei a injustiça nos outros, mas e quando foi a minha vez de ser medido? Que é como eu falei para vocês, a gente mede os outros ali, tô fora da igreja, quer acusar os outros. Mas e quando foi a minha vez? Que eu precisava de misericórdia? E a gente muitas vezes planta a justiça, a gente colhe a justiça. Que você quer olhar para os outros e achar, não, esse cara é o errado, esse cara faz isso aqui, não sei o que. Aí quando chegar a sua vez, você vai querer misericórdia, você vai precisar de misericórdia, mas será que vai achar ela? Por isso é necessário ser quebrado. Tudo isso que eu estou falando para vocês era Deus falando comigo na madrugada, tá? Isso não é um estudo bíblico, ele me falava, eu só escrevia. Por isso é necessário ser quebrado, mas o Pai não tem prazer em te ver triste. Mas é necessário a gente ser quebrado. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 33, fala que ele não tem prazer em nos causar aflição, mas é necessário, irmão. Ele não tem prazer nisso, mas ele faz, porque é necessário. É necessário a gente ser quebrado. Ele quebra para refazer, ele expõe para curar. Essa aqui já são minhas palavras. Ele confronta para salvar. Se hoje Deus está mexendo no seu orgulho, no seu ego, na sua hipocrisia, não resista. Ele está te chamando de volta, não para te humilhar, mas para te restaurar, meu irmão, minha irmã. Meus irmãos, Deus nos convida à restauração, nos convida a nos reconstruir novamente. Essa desconstrução é que nos deixa desconfortável, mas ela é necessária. Eu espero que essa palavra que ele compartilhou comigo, que eu estou compartilhando com vocês, fale ao coração de vocês. Não seja orgulhoso, meu irmão. Perdoa quem tiver que perdoar. Tira as armaduras do mundo, essas armaduras que são a pura mentira, capacete dos vícios, a couraça do ressentimento, a espada da hipocrisia, irmãos.
as sandálias que te levam para a morte. Quantas vezes a gente não se cinge em tudo isso? Podia até botar aqui o cinturão da autoconfiança, né? Que a pessoa anda autoconfiante. Mas que você possa refletir nessa palavra, meu irmão. Que Deus fale no teu coração e te ajude. Eu quero convidar vocês para que a gente possa orar, que a gente possa orar junto, para que o Senhor nos ajude nesse caminho de desconstrução. Amém, meu irmão? Minha irmã. Querido Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado, Pai, pela oportunidade de poder estar aqui orando junto com os meus irmãos. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, para cada pessoa que está assistindo esse vídeo, aonde a minha voz chegar, Pai, Senhor, ajuda o teu filho, a tua filha, a fazer o caminho de volta. Ajuda, Senhor, a eles se libertarem. Liberta eles desse orgulho. Ajuda eles nessa desconstrução, que é uma desconstrução desconfortável, Pai. Dói, machuca quando mexe no nosso ego, no orgulho, mas Tu és Deus nos céus e na terra, Pai, e Tu és Pai. O Senhor disciplina o filho a quem ama. Ajuda cada um desses que estão passando por dificuldades, por momentos difíceis, que estão já na forja, na desconstrução. Ajuda, Pai, dá força. Que esse vídeo chegue, meu Pai, a muitas pessoas que precisam ouvir isso, e que elas sejam transformadas, e que seja um novo início, e que seja um renovo na vida de cada um desses que me ouvem, Pai. Que o Teu nome seja engrandecido, glorificado e exaltado, Pai. Tu és o único digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Obrigado por ter me resgatado, Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela misericórdia. Obrigado por ter salvo também muitos dos meus irmãos que estão aqui escutando esse vídeo. E aqueles que estão se rendendo hoje também, que estão se reconciliando hoje. Guarda eles debaixo da Tua proteção, estende as Tuas mãos sobre a vida deles e os ajuda a passar por esse processo, que é um processo doloroso de tirar os conceitos e as máscaras e a cegueira e tudo aquilo que nos atrapalha de chegar próximo do Senhor. Porque o nosso pecado nos afasta de Ti. Mas nós temos o perdão em Cristo Jesus, que foi quem nos reconciliou contigo, Pai. Assim abençoa cada um desses que me ouvem. Abençoa a casa deles, a família deles, os filhos, os amigos, os familiares e parentes. Abençoa a vida de cada um. Abençoa a noite deles, que eles durmam em paz. E que as próximas palavras, Pai, e os próximos vídeos também os edifiquem, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão. Minha irmã, Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, o meu contato tem aí. Para aqueles que precisam de acompanhamento pessoal, espiritual, compartilha para quem precisa. Um amigo, alguém que precisa ouvir sobre o orgulho e sobre isso que o Senhor colocou na minha mesa. Amém. Fica com Deus. Deus te abençoe.